Tirone, eu, Arnaldo, posso ir? Pode ou você, manda bala. Vamos lá. Então, essa história do futebol carioca que o Tite falou lá atrás, né? Depois ele deu uma explicação que ele estava se referindo só aos quatro grandes, né? E não aos times do interior. E é meio óbvio que se você considerar os times pequenos ou do interior, o Campeonato Paulista, o futebol paulista é mais forte. Mas se você considerar os quatro, ele tem uma tese de fato. O Santos está rebaixado, o Corinthians está em baixa, você tem o Palmeiras tão forte ali quanto o Flamengo, e o São Paulo numa posição média, que talvez pudesse ser parecida, né, com o dos outros dois, porque também está na Libertadores, mas eu concordo que, se considerar os quatro, os times do Rio têm um momento melhor do que os quatro de São Paulo. Ali, fazendo uma média, né, se é que é possível fazer essa média. E ontem, o Botafogo assim, jogou um confronto equilibrado com o Bragantino, se você olhar os dois jogos, né? O fator que de desequilíbrio foi o Júnior Santos, que fez 3 gols, enquanto os jogadores do Bragantino não conseguem fazer gol. O Júnior Santos fez 3 gols, fez 2 belos gols no primeiro jogo. Esse gol ontem lá naquela entrada ali que o Hugo faz aquele lance polêmico ali na ponta, com o zagueiro Lucas do Red Bull, e depois ele recebe na cara do gol. Agora, o Bragantino jogou a maior parte do segundo tempo com um a mais, depois da expulsão do Damian Soares, e não foi capaz de criar uma pressão de fato sobre o Botafogo. Criou ali um outro lance, teve chances dentro da área, chegou a um número de conclusões razoável, mas não foi assim uma pressão avassaladora para quem estava com um a mais jogando em casa. Então, não dá para o Bragantino reclamar da eliminação, né? Foi muito mal. E para o Botafogo fica de fato, se o dono do Botafogo permitir, o Botafogo pode até esquecer 2023 e tocar a temporada, né? Deixar de ficar pensando em armação, maluquice, aquelas coisas que ele não para de falar, e pensar no que vai ser o Botafogo, porque tinha que dar essa virada de chave. Se não fosse para a fase de grupos da Libertadores, ia ser catastrófico. E agora você tem um novo ânimo, apesar de estar eliminado no Carioca, mas o mais importante era a Libertadores de fato. O time vai ter um tempo aí para se construir para a fase de grupos e para o Campeonato Brasileiro. Foi um jogo que o Botafogo jogou muito defensivo, e defender faz parte, e conseguiu um gol num contra-ataque, coisa que o Bragantino não teve capacidade. Ficou martelando ali, jogando bola de um lado para o outro. O melhor jogador do Bragantino, que é o Elinho, perdeu um gol, 2 gols quase na frente do gol. Então, não dá para o Bragantino reclamar. Classificação aí com méritos do Botafogo. Elinho, hein? Arnaldo tem saudade, muita saudade do Elinho. O Botafogo passou, Arnaldo, espanta fantasmas, né? Toma aquele gol no final, eu falei, putz, vai tomar o outro, vai acontecer de novo o que aconteceu nas 20 rodadas últimas aí do futebol, nos últimos tempos aí, que o Botafogo tomava aquele gol que destruía o time no final. Não aconteceu, sobreviveu. E aí eu quero que você fale sobre isso. O futebol carioca está mais forte, sobretudo com seus times grandes. Aliás, isso foi pauta do Mauro César Pereira no blog dele aqui, não falando que está mais forte, mas lembrando que há muito tempo que não acontecia de ter mais cariocas do que paulistas na fase de grupo da Libertadores. A última vez foi em 2012. Estou lendo aqui no blog do Mauro a frase do textual: o campeonato carioca atual, na minha opinião, é o mais forte do Brasil. Errado, né? Não tem nem comparação. O campeonato carioca. Agora, os clubes grandes do Rio, como disse o Rodrigo, estão mais fortes que os de São Paulo. Os de São Paulo hoje é uma boa discussão. Acho que é uma boa discussão. Acho que é parelho com vantagem para os clubes grandes do Rio. Não só pela classificação do Botafogo, mas acho o Flamengo um estágio superior ao Palmeiras, pequeno, mas superior. O Fluminense equilibrado com o São Paulo, vai. E aí, Botafogo e Vasco em relação a Corinthians e Santos também. Agora, não dá para comparar, mesmo com a boa campanha do Nova Iguaçu, que ontem foi eliminado pelo Internacional na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre Nova Iguaçu e Vasco bastante. Nova Iguaçu priorizando o Campeonato Estadual do Rio.
Não dá para comparar, né? Com aí as presenças do Novo Horizontino, mesmo São Bernardo, fora dos 8 classificados de São Paulo, é um time forte, que acho que traria mais dificuldade aos grandes do Rio se jogasse o estadual. Então a frase do Tite era sobre o campeonato carioca, quando ele estava começando a jogar, né? E ainda não tinha essa série maravilhosa, sem tomar gols e tudo mais. E acho que, em relação à classificação do Botafogo, merecida. Acho que ela expõe 2 aspectos. O relacionado diretamente ao Botafogo, talvez a virada de página, depois de tudo que aconteceu, de fato, no Brasileiro do ano passado. Tomou o gol no final, né? O golaço, né? Aliás, foi um golaço, né? Do Bragantino. Mas soube segurar, soube entender a arbitragem do Vilmar Roldan, depois que teve um jogador expulso. Vilmar Roldan, ele mesmo. Rodrigo vai encontrar ele no sorteio do grupo da Libertadores já. O cara mais prestigiado árbitro do futebol sul-americano em todos os tempos. Como é ruim, meu Deus do céu. Ele não teve nenhum jogo do Vilmar Roldan que eu vi na vida que não teve alguém expulso. Nenhum. Você pode procurar aí. Ano passado foi complicada, né? A eliminação do Flamengo foi com o Vilmar Roldan. E foi uma arbitragem polêmica. Nem acho que o Flamengo foi eliminado por isso, não foi. Mas a arbitragem dele enfim. Sempre. Sempre tem deixa muita falta aí. Né? Assim, você não sabe qual time que ele vai expulsar, dependendo do critério, enfim, mas o Botafogo conseguiu se livrar, mesmo com o jogador a menos, e acho que tem o lado do Botafogo, além de tudo, é o lado do acaso do futebol, né? Da troca de técnico, do interino que começa a ganhar. É o caso atual do Botafogo. A pergunta agora, o Botafogo fora das finais do Estadual do Rio, é quem será o técnico do Botafogo, ou se o Botafogo terá um técnico, né? Para essa fase de grupos da Libertadores. Um novo técnico. Do lado do Bragantino, a gente conhece bem, né? São meus vizinhos lá. Falo para você sempre. Cara, o Bragantino raiz é bem mais forte e confiável do que o Bragantino repaginado, empresa. Sabe, meu cara? O gramado mais bonitinho agora, uniforme diferente e tudo mais, paga em dia, contrata jogador, mas falta fibra, falta gana, falta malícia, falta... Tanto que é um dos piores mandantes da Série A do brasileiro nessa temporada. Tanto em São Paulo, e que ele está classificado, vai jogar agora no final de semana contra a Inter de Limeira em casa para estar em tese entre os 4 melhores do campeonato. Mas falta executar o adversário muitas vezes. Tem bons jogadores, evidentemente, tem jogadores técnicos, promissores, mas enquanto time falta alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. E acho que o que simboliza a eliminação do Bragantino é ceder o seu capitão numa negociação com o Flamengo às vésperas dos 2 jogos mais importantes da temporada. Quem cede o seu capitão? Aliás, o Léo Ortiz nem entrou em campo pelo Flamengo ainda. Se ele se apresentasse hoje, na quinta-feira, ao Flamengo, não faria a menor diferença ao Flamengo. O Bragantino faz toda a diferença. E aí está o castigo da eliminação bem dado, né? Vai disputar de novo a Sul-Americana. Muito bem, eu esqueci de falar nossa meta de likes para hoje. Vamos chegar aí em 500 likes, vai, rapaziada. Então avisem aí a galera, 500 likes é pouco, hein? Se a gente não chegar em 500 é para desistir. Então vamos lá, 500 likes. Na verdade já está com quase 400, agora que eu vi aqui. Então vamos para 700 likes. Essa meta foi likes. Luxemburgo, hein? Vou sair da zona de rebaixamento. Exatamente, meta Luxemburgo. Não, então vamos forte, 700 likes é o que queremos, então, para hoje. Mande aí o seu like pra gente. Bom, o Botafogo espantou aí os seus demônios. O Crazy Moments fala, vocês estão loucos com essa comparação. O Vasco quase foi eliminado pelo Nova Iguaçu. Tem isso, mas o Vasco é semifinalista do estadual, certo? Pelo Água Santa, né? Talvez. Pelo Água Santa, desculpa. Pelo Água Santa. Pelo Nova Iguaçu pode até ser eliminado, mas no estadual. Pode, o Gustavo Fernandes fala o seguinte, fica de olho, o Nova Iguaçu perdeu ontem, mas jogou com o time reserva. Não foi com o time titular. Guardou todo mundo para jogar. Isso, tá priorizando o estadual.
Eu acho que não foi Fala. completamente reserva, mas eles pouparam alguns atacantes, os principais atacantes do time, né? Carlinhos, enfim. Eu tinha aqui a lista, mas eles pouparam os principais atacantes. Agora, tá classificado o Botafogo, vai para o pote 4, que como disse o Arnaldo, lembrou antes do programa lá, tá lotado de times chilenos, né? Tem um monte de time chileno lá, Palestino, Huachipato, tem um monte de time chileno, e mais o Botafogo nesse pote 4. Para explicar o sorteio, esse pote 4 aí, os times daí podem entrar em qualquer lugar, não tem trava. Então o Corinthians não, o Flamengo tá no grupo 1, se o Botafogo entrar nesse grupo não tem trava. Tem um Flamengo e Botafogo na primeira fase. Então, a pergunta que eu queria fazer para vocês é: o Botafogo dentro e o Bragantino fora, para os rivais, é bom ou é ruim? É melhor se enfrentar o Bragantino ou é melhor se enfrentar o Botafogo? Acho que depende do time, né? Se for, por exemplo, para o Flamengo e para o Fluminense, eu acho que faz diferença ser o Botafogo. Vira um clássico, vai ter um evento e tal, cria-se um clima em volta do jogo. Então eu acho que para esses dois faz diferença. Agora, para os outros times dos outros estados, para São Paulo, para Palmeiras, eu acho que o Red Bull é um time no mesmo nível ali do Botafogo. A questão é que essas questões que o Arnaldo já falou, que é um time com pouco punch, né? A gente talvez estivesse falando diferente se a bola do Elinho no final ali, que sobrou para ele dá no meio do peito do Gatito, se não tivesse ido no meio do peito do Gatito, né? Mas enfim, faz parte do futebol, você lê a partir do que tá posto. Mas eu acho que faz diferença para esses dois, porque você vai ter um mega clima aqui de jogo de Libertadores clássico do Rio. Agora, para Palmeiras, para São Paulo, eu acho que vai dar mais ou menos no mesmo. Se tiver o jogo contra o Red Bull, o São Paulo, por exemplo, teve dificuldade, né, contra o Red Bull no Paulista, o Palmeiras também não faz confrontos super fáceis, então eu acho que para esses não faz tanta diferença. Eu vou dar meu pitaco e quero ouvir o Arnaldo. Para mim é bem pior pegar o Botafogo do que o Bragantino. Tem torcida, no caso do time de São Paulo tem uma viagem, que é uma viagem curta, é verdade, mas vai jogar fora do seu estado. Nos casos dos cariocas, vira um clássico. Eu acho bem pior pegar o Botafogo. O que você acha, Arnaldo? Pior para os rivais. Também. Eu entendo o ponto do Rodrigo para Flamengo e Fluminense, sim. Aí ainda tem uma dificuldade particular, mas acho que para todo mundo. Para São Paulo, eventualmente, para Galo. Lembrando que o Galo está no pote 2, né? Que é também uma questão. Aí o Galo não pode jogar contra os brasileiros do pote 1. Aí tem trava. Mas sim, ele pode estar eventualmente também no grupo do Botafogo, dependendo do sorteio. Dando uma mapeada aqui, tá forte a Libertadores dessa temporada. E também é curioso a gente notar que um dos times mais fortes do Brasil nesse começo de temporada não está na Libertadores, que é o Internacional, né? Foi o que eliminou o Nova Iguaçu, o que mais contratou. 10 jogos sem perder. Exatamente, uma série grande, mas está na... Eu não sei exatamente, ainda não está declarado isso, mas me parece que o Inter, até porque não está na Libertadores, vai dar uma atenção toda especial ao brasileiro, que ele não ganha desde 79, né? 79, o Rodrigo não era nem nascido. Então, eu era nascido, sim, Tiro. Eu era nascido, Arnaldo. Era? Olha, tá vendo, cara? É o time do Ani Andrade. Essa juventude que você está me atribuindo não existe mais. Né? Não existe. Mas assim, a Sul-Americana, só para dizer que o Bragantino que caiu para a Sul-Americana também tem time. Então, o Boca está na Sul-Americana, né? O Inter está na Sul-Americana, o Corinthians está na Sul-Americana. E também tem sorteio na segunda-feira dessa turma aí, né? Também tem time graúdo na Sul-Americana nessa temporada. O Rodrigo estará no sorteio da Sul-Americana, que vai ser no Paraguai, não é isso? Na sede da Comebol? Isso, Libertadores, segunda-feira, 6 horas da... Rodrigo estará lá, então, portanto, todas as informações do sorteio com ele, que estará ao vivo lá no sorteio da Libertadores e da Sul-Americana. Então, portanto, o Botafogo dentro que suscitou nossa discussão aqui, se o futebol carioca hoje é mais forte que o paulista. Considerando os grandes e considerando, sobretudo, o Flamengo, eu acho que... Investiu mais, né, Tirone? Tem investiu mais. Se a gente for usar esse parâmetro,
O Flamengo foi o que mais gastou, o segundo que mais gastou foi o Botafogo, e aí tá perto ali do Corinthians e tal. O Vasco teve um investimento maior do que o do São Paulo. O Fluminense não investiu em transferência, mas trouxe muito jogador sem ali por salário e tal, não sei o quê. O investimento do futebol carioca esse ano foi maior do que o do futebol paulista. É verdade, na verdade esse é um bom parâmetro, né? Do ponto de vista de investimento, nem se fala. O Flamengo investiu sempre como faz, o Fluminense contratou, o Vasco contratou, o Botafogo contratou. Em São Paulo contratou mais lá para trás, contratou pouco. O Santos fez um time para a Série B, Corinthians contratou um time inteiro e o Palmeiras quase ninguém. O Palmeiras foi isso que aconteceu nesse embate aí, cariocas e paulistas. Continue mandando aí o seu voto. A pergunta é, com maioria na fase de grupos da Libertadores, o futebol carioca é o mais forte do país hoje? 46% diz que sim, e 54% dizem que não. E a gente já bateu a nossa meta de likes, que era de 700, já estamos em 800, então vamos chegar em 1.000. Vamos subindo a meta, à medida que a coisa vai andando aqui, a gente vai subindo a meta. Ainda sobre o futebol carioca, Rodrigo, você posta no seu blog hoje o seguinte texto, cujo título é: como a briga entre Fla-Flu e Vasco acabou em prejuízo para o Nova Iguaçu. O Nova Iguaçu queria jogar no Maracanã, o consórcio não respondeu, o consórcio que é comandado pelo Flamengo e pelo Fluminense não respondeu. Provavelmente esse jogo vai ser em volta redonda, até o governador entrou na jogada aí, falando que não. Pode ter uma reversão agora, né? Pode ter uma reviravolta. Depois dessa matéria, né? Isso, exatamente. Mas por enquanto tá aí. Mas diga lá, pode falar. Por enquanto está no Raulino. Essa briga já é antiga, né? Do Flamengo e Fluminense, que são os gestores do Maracanã, provisórios, e o Vasco, quando o Vasco quer jogar lá. Por regra, que é a TPU, que é a concessão provisória para o Flamengo e Fluminense, eles têm que deixar o Vasco jogar lá, porque não pode ter favorecimento para nenhum clube na gestão do estádio. Aí sempre usam alegações de questão de gramado e tal, e dessa vez o Flamengo e o Fluminense não responderam ao Nova Iguaçu, porque o mandante, não parece pela mobilização do Vasco, mas o mandante do jogo é o Nova Iguaçu, quem está reivindicando é o Nova Iguaçu. Ontem eu falei com o presidente do Nova Iguaçu, Jânio Moraes, e ele estava dizendo, olha, eu sou um gatinho no meio de uma briga do tigre com o leão, e eu só fico tomando patada aqui. Que basicamente, ele quer jogar no Maracanã, porque gera uma renda de 500, 600 mil reais para ele, mesmo valor para o Vasco, foi o que gerou ali no primeiro jogo, e ele fala que paga 2 folhas salariais do ano dele. Então, eu falo assim, eu quero jogar no Maracanã. O Flamengo demorou para responder, Flamengo e Fluminense, o consórcio demoraram para responder. Pareceu meio proposital, que eles não responderam a tempo de forma proposital, e aí foi marcado o jogo para o Raulino. Só que diante da confusão toda, a gritaria do Vasco, o governador ontem deu uma declaração dizendo que o Nova Iguaçu pode jogar, que não tem veto para ninguém, que não tem nenhum preconceito contra o Vasco, enfim. E aí, diante disso, tem uma possibilidade de reversão. Tanto o Nova Iguaçu quanto o Vasco estão trabalhando aí nessa possibilidade de ainda fazer o jogo no domingo. O que eu acho, no final das contas, você vai ter uma concessão definitiva do Maracanã, que vai ser ou o Vasco num grupo, junto com a W Torre, ou o Flamengo e Fluminense, ou o consórcio de Brasília, que tem menos chance, né? Tem que se criar uma regra para parar essa coisa de toda hora vai para a justiça, o cara não responde, não quer ceder. Tem que se criar uma regra fixa, que aí você estabelece, dentro do cronograma, tais jogos podem ser realizados, tanto para quem está gerindo, seja lá quem for, ter uma segurança de se programar, quanto para quem está do lado de fora poder saber o que pode jogar. A regra para a licitação definitiva vai ser que você tem que ceder o estádio. Então, agora, como que vai ser, em que cronograma, eu acho que isso tem que ter estabelecido uma regra mais certinha e não simplesmente dizer, tem que ceder o estádio, porque senão fica nisso. Foi claramente uma birra ali do Flamengo e do Fluminense, porque o Vasco no domingo jogou com uma camisa Maracanã para Todos, que é o nome do consórcio do Vasco, para tentar ganhar o estádio. Vamos ser sinceros que esse Maracanã para Todos é marketing do Vasco, né? Porque na licitação está previsto que todo mundo tem que jogar no Maracanã. Então não é só o Vasco. É claro, o Vasco quer que o Flamengo e o Fluminense joguem lá porque ele quer ganhar dinheiro com o Flamengo e o Fluminense se ele for o gestor. Então isso aí também tem esse aspecto. Mas tava lá, ele põe o que ele quiser na camisa dele. Ninguém vai dizer o que o Vasco vai botar na camisa dele, né? Então,
A birra acabou afetando o Nova Iguaçu, mas pode ser revertido e ainda ter o jogo no domingo no Maracanã, depois dessa posição do governador ontem, num vídeo aí dizendo que pode ceder. Aí a gente vai ter que esperar para ver se o consórcio Flamengo e Fluminense vai mudar a sua posição e vai dar um ok, e se vai dar tempo de fazer a operação até domingo. Muito bem, todo mundo sabe, morei no Rio de Janeiro, trabalhei com o Rodrigo Matos durante um bom tempo lá, junto, Meu chefe. Isso, no lance. Meu Deus do céu. Então eu sou do tempo que para mim o Maracanã era uma coisa muito simbólica do Rio de Janeiro, que era, independentemente de ser o nome do consórcio, era um Maracanã para todos. Todo mundo jogava lá, era muito legal, tal. Quando eu mudei para São Paulo, teve a licitação, ficou o consórcio Fluminense e Flamengo. Eu olho essa história de longe, Arnaldo, e eu acho muito estranho você ter um estádio tão simbólico contra o Maracanã, que é um estádio símbolo da cidade do Rio de Janeiro, e ele não poder ou ter travas para ele ser utilizado para todo mundo. Para mim isso é muito estranho. Tironi, assim, vamos lá, vai. Também tem a situação do Vasco ter um estádio particular, os outros não têm. Agora o Botafogo também, entre aspas, tem, né? Você lembra que em São Paulo, o Pacaembu era o estádio para todos, em tese. Sim. Aí o São Paulo tinha o Morumbi, o Palmeiras tinha a Palestra Itália, o Santos tinha a Vila Belmiro. Virou o estádio do Corinthians, certo? Então, tem essas situações, embora fosse do município, tal, essas coisas todas. Isso antes de privatizações, licitações, consórcios, etc. Estou falando lá atrás, né? E acho que é muito dependendo da época, da ocasião e tudo mais. O que eu entendo, mesmo com o Vasco tendo São Januário, é que grandes jogos, por exemplo, que o Rodrigo está falando, né? Eu acho que independentemente dos finalistas, eu imaginava, assim, no calendário do consórcio que toma conta do Maracanã, as finais dos estaduais do Estadual do Rio, a semi e finais seriam disputadas ou previstas para o Maracanã, né? O campeonato estadual. Por exemplo, esse tipo de calendário, né? E acho que o Maracanã para todos também já foi Maracanã do América, do Bangu e tudo mais. E tem uma situação agora em todos os estádios brasileiros, que é a situação que os consórcios também assumiram, que é o revezamento do futebol com outros eventos, né? O que faz com que o campo de jogo seja afetado. Porque em nenhum estádio mais no Brasil só se joga futebol, né? Então, a questão da disponibilidade do Maracanã para todos, eu acho ótima em tese, mas ela tem que garantir minimamente condição para se jogar futebol. Muitas vezes isso não aconteceu. A coisa bizarra desse ano foi o Maracanã parado por 2 meses para o futebol e o primeiro jogo do Maracanã, o gramado está sem condição, depois de 2 meses sem futebol. Então tem uma série de coisas para a gente acertar aí antes do Maracanã voltar a ser de todos. E acho uma outra curiosidade envolvendo o jogo do Vasco com Nova Iguaçu nesse final de semana é que, quem diria, virou o jogo mais interessante da semifinal. É onde tem disputa, é onde tem indecisão, indefinição, né? Até por conta da prioridade do Nova Iguaçu ao campeonato e o resultado na partida da ida, 1-1. Então, o Fla-Flu, que reúne as duas equipes mais poderosas do Rio hoje, está virtualmente decidido. O Fluminense não vai meter 3 no Flamengo, certo? Convenhamos. Vai ter rivalidade, vai ter arranca-rabo, vai ter voadora, vai ter tudo isso, mas a classificação do Flamengo eu não vejo risco algum. Mas esse Nova Iguaçu e Vasco, mando do Nova Iguaçu, merecia ser, sim, no Maracanã para todos. Tironi, Fala, Rodrigo. Só uma observação sobre o Maracanã para todos. Você tem razão que 2005, a época que a gente trabalhava junto antes até, o Maracanã era para todos e tal, só que também era um Maracanã que ninguém se responsabilizava por cuidar dele. Então era uma esculhambação e era totalmente mal cuidado. E depois da Copa do Mundo, depois de uma reforma muito cara, ele foi jogado às traças depois da Olimpíada, estava completamente em decadência. E quem foi lá para consertar o estádio foi primeiro o Flamengo e depois o Flamengo e o Fluminense. Eles assumiram a gestão. Então a gente fala assim, Maracanã para todos, mas na hora de gerir, assumir a responsabilidade e cuidar e gastar dinheiro, quem gastou foi o Flamengo e o Fluminense. Então essa história de para todos público, é o para todos público que eu vou usar.
mas na hora de dar a minha contribuição e gerir, aí não deu, né? Então, tem esse aspecto que o bônus tem que vir junto do ônus, né? De você cuidar daquele bem público também.